Vamos para as informações. Ontem o Roger Machado foi apresentado como novo técnico do São Paulo, né? Foi anunciado à tarde. Já deu o treino na parte da tarde, também no finalzinho da tarde, e às 6 horas pra frente, depois das 6h30, na verdade, né, ele concedeu entrevista coletiva. Roger chegou na manhã de ontem, como eu falei pra vocês, desembarcou no aeroporto, já foi trabalhar, né? O treinador vem com seus auxiliares Adailton Bolzan, Roberto Ribas e James Freitas. O preparador físico Paulo Paixão também chega, e também o analista de desempenho Guilherme Nunes. São Paulo fechou com Roger contrato curto até o final deste ano, segundo o diretor executivo de futebol, o Rui Costa. O contrato é por conta do término da atual gestão, né? Mas nada impede de que o próximo presidente possa renovar o contrato do Roger, a depender do desempenho que ele vai ter até o final do ano, se é que vai ficar até o final deste ano, tá? Inclusive, só dando um adendo aqui quanto à coletiva do Roger, eu achei que o Roger Machado, nas respostas que ele deu, teve uma lá que ele deu uma lacrada que não precisava, mas tudo bem, tá, Roger? Vou passar um paninho aqui. Mas, no geral, as respostas do Roger Machado foram muito boas. Foi uma entrevista da hora. Foi bom ouvir o Roger Machado, as ideias do Roger Machado, a confiança que ele expõe em chegar no São Paulo, no trabalho dele. Eu acho que a coletiva do Roger Machado foi muito boa. Agora, a coletiva do Rui Costa, as respostas do Rui Costa só mostra o quão arrogante ele é, o quão soberbo ele é, o quão prepotente ele é, o quão incompetente ele é e o quão desconexo da realidade esse cara é. Esse cara é um cara que não pode estar no São Paulo. Esse cara faz mal ao São Paulo Futebol Clube, ele é completamente desconexo com a realidade do clube. Com as palavras, ele diz que respeita o torcedor, que ouve a opinião do torcedor, mas na prática, ele não faz nada do que ele fala. Ele é muito bom de gogó, mas na hora de praticar, ele não faz. O Rui Costa é um cara que não gostou quando o Luiz Gustavo expôs a incompetência dele e de seus companheirinhos que já foram embora e mandou o Luiz Gustavo embora. Fez o mesmo com o Hernan Crespo, quando o Hernan Crespo falou as verdades. Então, pro Rui Costa, se você o atingir, se você falar a verdade, você tá mandado embora. E aí, como ele é amiguinho do Roger Machado, e o Roger Machado jamais vai ter a coragem de falar o que o Crespo falou, o que o Luiz Gustavo falou, então eles contrataram. Por quê? Porque eles querem treinadores que vão baixar a cabecinha pra eles e não vão falar nada do contrário, nada daquilo que eles não queiram. É isso que aconteceu, ok? Só mostra o quão arrogante é o Rui Costa, e o Rafinha é uma completa decepção, tá? Bom, ídolo do São Paulo, Miller afirma que Roger Machado tem prazo de validade no tricolor. Hoje o comentarista da TV Gazeta afirma que Roger é treinador de 5ª categoria e que o treinador não vai durar 3 meses no cargo, tá? Além disso, o Miller afirma que São Paulo com Roger Machado brigará para não cair no Campeonato Brasileiro. Veja. Eu não gostava do Crespo. Tá. É um treinador de 5ª categoria, na minha opinião. Agora, trazer um outro treinador de 5ª categoria, aí eu não concordo. Mas não tinha uma história, garrafa, família... Então, só para finalizar, Isso. Só para finalizar, hoje o São Paulo começa, até lá ao final, você vai ver. Vai brigar para não cair. Como assim, papai? É questão de tempo. Ah, entendi. Ele não dura 3 meses no São Paulo. Que isso, Miller? Depois você me... Como assim, Miller? Mas, ué, ele não é bom, ele não conseguiu lá 2024, não. 2025 Se ele fosse bom, estaria empregado. Desde quando ele saiu do Inter e quase derrubou o Inter para a 2ª divisão, se não fosse o Inter lá ressuscitar o Abel para se salvar o Inter tinha caído. Você concorda com o Miller, rapaziada? Acha que o Roger Machado é um treinador de 5ª categoria? Com ele no São Paulo, o São Paulo vai brigar pra não cair? Comente aqui abaixo. Eu acho que é um posicionamento muito radical, eu não vou por essa linha. Inclusive, vou torcer muito pra que o Roger Machado dê certo no São Paulo. Já chegou, rapaziada, não tem o que fazer. O que resta pra gente é apoiar o treinador que vem com vontade de vencer, que vem ali, que tem boas ideias. Eu espero que ele consiga colocar suas ideias em prática e consiga fazer o São Paulo um time vencedor. Vou torcer muito pelo Roger Machado agora. O vestiário deve estar surtando de alegria, né? Porque o Roger Machado tem um posicionamento político já totalmente diferente do Lucas Moura. E o Lucas Moura já expôs isso. No jogo contra o Internacional, o Cedric brigou com o Roger Machado. O vestiário vai estar muito maravilhoso. Parabéns, viu? Mas enfim, resenha à parte, brincadeiras à parte, tá? Boa sorte ao Roger Machado. Repito, estou na torcida porque eu não torço por pessoas.
pessoas, né? Eu torço pelo São Paulo Futebol Clube. Independentemente de quem esteja no comando técnico, eu quero que faça um bom trabalho, porque fazendo um bom trabalho é muito bom pro São Paulo e a gente vai sorrir, né? Essa que é a verdade. Então, boa sorte ao Roger Machado, seja bem-vindo, consiga fazer um bom trabalho. Recentemente, a BYD procurou o São Paulo para um acordo aí, querendo comprar os name rights do estádio do Morumbi. A nomenclatura do estádio, né, sairia de Morumbis atualmente, iria para Morumbi-YD, digamos assim. De acordo com o All Sport, seria o maior contrato de name rights do futebol brasileiro. São Paulo teria pedido mais de 175 milhões de reais por 5 anos de contrato, com valor médio aí anual de 35 milhões por temporada. A pedida superaria aí todos os contratos anuais, né, atuais dos name rights do futebol brasileiro. Isso, claro, considerando os valores anuais apenas, rapaziada. O Pacaembu, que hoje foi comprado pelo Mercado Livre, os name rights, eles têm um acordo de 1 bilhão de reais, mas por 30 anos, o que fracionando ali, fazendo por ano, seriam 33 milhões de reais por ano, tá? No São Paulo por 5 anos, embolsaria 35 milhões de reais, um baita de um negócio. A BYD não respondeu ao São Paulo, a pedida na ocasião foi feita pela gestão Júlio Casares. O contrato do São Paulo com a Mondelez, que detém atualmente os name rights do Morumbi, é válido até o final deste ano, contrato aí que rende aos cofres do São Paulo 75 milhões de reais durante 3 anos, por ano são 25 milhões de reais, então subiria 10 milhões de reais a mais em relação ao contrato da Mondelez para o contrato da BYD. Ainda existe uma indefinição quanto à renovação com a Mondelez, mas eles têm a prioridade na renovação. A BYD segue monitorando de longe, tá? Segundo o jornalista Alexander Vieira, Marcos Antônio estaria na pré-lista da seleção brasileira. O meia vivia a expectativa de ser convocado para os próximos amistosos contra a França e Croácia, mas não será dessa vez que o nosso craque aí será chamado. Segundo a ESPN, Marcos Antônio não está na pré-lista de Carlo Ancelotti. Ao invés dele, o Carleto, acabou colocando ali na pré-lista Danilo, meia do Botafogo. Agora, entre Danilo e Marcos Antônio, quem merece a vaga, pô? Tá de brincadeira, né, mano? O Marcos Antônio joga 1000 vezes melhor que o Danilo. A convocação da seleção brasileira será na próxima segunda-feira. A não convocação de Marcos Antônio é bom pro São Paulo, já que o jogador, pelo menos de momento ali, vai continuar no elenco, treinando com o novo treinador, o Roger Machado. Então, é importante a permanência do Marcos Antônio neste momento. Agora, se o Marcos Antônio é convocado para uma Copa do Mundo, cara, isso valoriza ainda mais o atleta no mercado, né? Mas enfim. E a troca de treinador no São Paulo pode surtir efeito em várias áreas, principalmente em relação a elenco, tá? Alguns jogadores saíram com o aval de Hernan Crespo, outros jogadores foram contratados com o aval do ex-treinador. Agora, com a chegada de Roger Machado, tudo será avaliado. E o São Paulo analisa o mercado, obviamente. Bom, Patrick, zagueiro do Novo Horizontino, foi aprovado por Hernan Crespo no São Paulo. São Paulo demonstrou interesse na contratação do Patrick, tá? Seria ali considerado uma oportunidade de mercado. O Novo Horizontino pede cerca de 1 milhão e 800 mil reais para negociar o atleta. O zagueiro tem contrato por até o final do ano que vem, tem 26 anos de idade. O interesse se dá após a saída de Ferrarese para o Botafogo, já foi anunciado. A janela de transferências fecha no dia 27 desse mês, uma janela interna, tá? O Rui Costa afirmou ontem na coletiva do Roger Machado que o São Paulo tem um elenco ali praticamente fechado, mas não descarta a contratação de um novo jogador como uma oportunidade de mercado. Agora, será que o Patrick seria essa oportunidade de mercado? O Crespo aprovou, mas caiu antes do São Paulo tentar negociar. Será que o Roger Machado vai aprovar a chegada de Patrick? Vamos aguardar. O São Paulo pode promover o Isaac, né, o elenco profissional após a saída do Ferrarese, mas isso só irá acontecer quando o jogador ali, o jovem jogador, resolver a sua questão contratual. Você contrataria o Patrick do Novo Horizontino? Acha que ele seria um bom reforço para o São Paulo? Comente aqui abaixo. São Paulo demonstrou interesse, mas não abriu negociação. Só que segue monitorando a situação do jogador. De 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O Roger Machado colocou os jogadores que ele queria. É aquilo, né, gente? O São Paulo é a república dos amiguinhos. Vem um amigo aqui, põe um amigo ali, né? Porque o Rô Costa era amigo do Jandrei, queria renovar o Tressol de lá, que tinha um parente dele entre os agentes do jogador. Nenhuma surpresa, eu não tô nem um pouco surpreso. Ela é a república dos amigos, então é isso. Vamos atender os amigos aqui. Agora, em relação à contratação do Roger Machado, gente, eu só queria comentar algumas situações com vocês. A gente fez a live lá no canal Barolo Jogos à tarde.
Aliás, muito obrigado, o pessoal está assistindo lá, você é meu convidado, se quiser amanhã tem, todos os dias às 3 da tarde. Eu queria fazer uma live mais leve, falando sobre outros assuntos também, mas não dá, né? Não dá. E tem que falar do São Paulo, infelizmente só notícia ruim, só mais do mesmo, que a gente diz, né? E a gente fez a live e o pessoal a gente estava conversando, porque já tinha fechado oficialmente o nome do Roger Machado, e aí o comentário dos amigos lá foi muito, muito parecido, assim, o desânimo da torcida do São Paulo, porque na verdade, o que a gente estava conversando lá, eu também queria conversar com vocês aqui, o Roger Machado não tem culpa nenhuma, ele não tem culpa nenhuma. Ele foi chamado para trabalhar, estava desempregado, porque ele quase rebaixou o Internacional, vocês lembram o que aconteceu? Ele quase rebaixou, o Abel Braga chegou e tirou o Inter do rebaixamento, que era um rebaixamento praticamente certo. O Inter se livrou na última rodada porque o Roger Machado ia rebaixar o Internacional. Ele estava desempregado na casa dele. Quem foi? A gente tem que cobrar quem contratou. Rafinha, tem que cobrar o presidente, e principalmente o Rui Costa, que para mim é se não for o maior, é um dos maiores problemas do São Paulo, esse cara, que só contrata jogador cabeça de bagre, com as contratações inexplicáveis, as amizades inexplicáveis, o trabalho péssimo que ele fez, só contratou jogador meia boca, só contratou cabeça de bagre, um ou outro jogador aí que não é cabeça de bagre, mas que também não ganhou nada, não foi campeão de nada, até agora não provou nada. Ah, mas é um pouquinho melhor, mas até agora não ganhou nada. Nenhuma contratação desse Rui Costa aí vingou, nenhuma contratação. Qual contratação do Rui Costa que conquistou título pelo São Paulo? Nenhuma. O trabalho dele é péssimo. Esse cara devia ter saído já há muito tempo do São Paulo. E tá aí, trouxe mais um amigo dele. Já não bastasse tantos amigos que ele tem, né? Principalmente lá no Sul, na Argentina. Trouxe mais um amigo dele aí. Conseguiu trazer, né? Porque ele estava insistindo com o Roger Machado há muito tempo e dessa vez ele conseguiu trazer o Roger Machado. O Roger Machado não tem culpa nenhuma. Agora, o que eu queria conversar com vocês é o seguinte: eu não vou discutir um assunto que surgiu na internet aí que a torcida do São Paulo estaria criticando o Roger Machado pelo fato dele ser negro. Desculpa, eu acho que isso é um negócio tão descabido. Então não pode criticar. Não pode criticar, porque se eu criticar a vinda do Roger Machado, eu sou racista, porque ele é negro. Gente, quando você faz isso, na minha opinião, você desqualifica toda a questão do racismo. E reforça o discurso daqueles caras que falam, tá vendo, é tudo mimimi, é tudo racismo. Você desqualifica esse discurso. O racismo é um problema muito sério no Brasil, a gente sabe disso, é um problema muito sério que tem que ser combatido. Mas não nesse caso. Se o Roger Machado fosse amarelo, verde, se ele fosse púrpura, se ele fosse roxo, da cor da minha camisa, e tivesse um currículo de campeão, se fosse um técnico comprovadamente de sucesso, duvido que a torcida do São Paulo estaria reclamando. Duvido. O problema não é o fato da cor da pele do Roger Machado, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Isso me cheira a cortina de fumaça, só porque se você falar mal da contratação, você é racista, viu? Então você fica quietinho aí. Não. Eu acho o seguinte: o Roger Machado chega desacreditado pela torcida por um simples fator. A trajetória dele como treinador de futebol. Ele fracassou em todos os clubes por onde ele passou. Ele conseguiu 2 ou 3 títulos estaduais, ou seja, a única chance dele ser campeão no São Paulo, que era ser campeão estadual, ele já perdeu, porque o São Paulo o campeonato estadual já perdeu, o São Paulo já foi desclassificado, já perdeu mais um campeonato estadual. Né? O último campeonato estadual que o São Paulo ganhou foi em 2021, um campeonato em 20 anos, um estadual em 20 anos, que não vale nada. E a trajetória dele nos clubes por onde ele passou foi de um fracasso retumbante. O último foi o Internacional. Ele fracassou no Palmeiras, ele fracassou no Inter, ele fracassou no Atlético Mineiro, ele fracassou no Fluminense, ele fracassou em todos os clubes por onde ele passou. O currículo dele faz com que a torcida do São Paulo, que já está de saco cheio dessa gente, saco cheio dessas administrações, saco cheio de ser maltratada, o currículo dele, só o currículo dele, faz com que eu e você, muito provavelmente, a gente não esteja empolgado com a chegada do Roger Machado. Agora, aí é uma grande distância de você torcer contra, de você falar, não, eu quero que perca para ele cair rápido. Tá, aí você torce para ele cair rápido. Quem que eles vão chamar? Se eles chamaram um cara com o currículo do Roger Machado agora, você imagina se cair o Roger Machado, o que eles vão chamar? Eu. É capaz de eles me chamarem para ser treinador do São Paulo. A mim não que eles odeiam, mas no mesmo nível de conhecimento de futebol que eu tenho.
A chance é grande. Se bobear, é que eu não sou amigo do Rui Costa, então a minha chance diminui um pouco mais. Mas se eu fosse amigo do Rui Costa, eu podia ser treinador do São Paulo, caso o Roger Machado caia. Agora, todo mundo, tenho certeza que você que está me assistindo torce para o São Paulo, você vai torcer para o sucesso do cara. Vai torcer para o sucesso do cara. A gente não torceu para o São Paulo na gestão Casares Belmonte? Você não torceu para o São Paulo que tinha um diretor de futebol chamado Carlos Belmonte e um presidente chamado Júlio Casares? Você não torceu para o São Paulo desesperadamente? Eu torci. Então agora, porque o Roger Machado, não vamos torcer. Porque ele é negro. Não, vamos torcer contra. Não. Pelo amor de Deus. Claro que todo mundo quer que ele faça sucesso. Eu quero que pela primeira vez na carreira dele, ele faça sucesso no time de futebol. Até agora. Porque para mim, ser campeão estadual, você me desculpa, para mim, isso e nada é a mesma coisa. Você ter um currículo, eu tenho 3 títulos, 4 títulos estaduais na carreira, para mim, não significa absolutamente nada. Para você dirigir um clube como São Paulo, você ter 3 títulos estaduais na carreira, me desculpa. Para mim, você pode treinar um time de Série B, você pode treinar um time pequeno com esse currículo. Ele foi campeão baiano, foi campeão mineiro, foi campeão gaúcho, beleza. Aí você vai treinar um time menor, mas não o São Paulo. Mas daí torcer contra? Não, claro que não. A gente vai torcer desesperadamente pelo sucesso dele. Eu acompanhei durante todo o dia de hoje algumas pessoas que entendem de futebol, muito mais do que eu, que também não é difícil, mas que entendem muito mais que eu, que acompanharam a trajetória do Roger Machado. E todas elas citaram características muito semelhantes do Roger Machado. Que ele começa muito bem os trabalhos, e depois ele vai caindo. O problema não é como ele chega nos clubes. O problema é como ele sai dos clubes. E o Internacional é um exemplo muito claro de como ele saiu. Ele começou bem no Internacional. No final de 2024, o Inter terminou muito bem o Campeonato Brasileiro. Em 2025, ele quase rebaixou o Inter. Aquele Grêmio que ele foi treinador, que não foi ele que montou o elenco, foi um dos times que ele teve maiores destaques, nem foi ele que montou o elenco. E essas pessoas falaram que ele tem uma péssima leitura de jogo. Se o time joga mal no primeiro tempo, a visão dele de jogo é tão limitada que ele não consegue mudar o jeito de jogar do time no intervalo. Isso eu ouvi de várias pessoas, que ele tem essa característica. Eu ouvi dizer também que ele não tem um bom, ótimo relacionamento com os jogadores, por exemplo, no vestiário. Então já é um problema, já é um problemaço. Independente do currículo pouco expressivo, se ele não sabe lidar com o jogador, ele vai cair no ninho de cobra lá do São Paulo, com os líderes do elenco. E aí? Você pode falar que não, vamos esperar ele trabalhar, vamos esperar ele trabalhar, vamos torcer, vamos. É hora de apoiar, vamos apoiar, beleza. Só não peça para mim, por favor, para ficar empolgado. Chegou o Roger Machado, vamos lá ver como é que contra a Chapecoense ele já vai colocar o estilo dele de jogo. Não me peça para ficar empolgado. Não me peça. Rui Costa está bancando fortemente o Roger Machado do São Paulo. Acho que tem um ponto muito principal a ser destacado pelo Roger Machado. Acho que tem uma coisa muito boa pra gente falar, que ele lançou o Cebolinha, né? Ele foi um dos responsáveis lá no Grêmio em 2015 e 2016 a começar a colocar o Cebolinha, e aí o Cebolinha veio a ser o jogador que é hoje, né? Olha que coisa bacana. Então acho que tem 2 pontos aqui, né? Daria pro São Paulo tentar o Cebolinha novamente, um jogador que é um sonho antigo do São Paulo. O São Paulo tenta basicamente que todas as janelas de transferências. Cebolinha já falou que não vai ficar no Flamengo, e agora tem essa questão do Rui Costa com o Roger Machado, essa boa relação do Rui Costa e do Roger Machado. O Rui Costa querendo muito trazer o Roger, porque já trabalhou antes, é um cara dele, é um técnico dele, de escolha dele. E aí o Cebolinha é um jogador do Roger. Cebolinha é um jogador que pode ter, que isso pode ter peso em uma possível escolha, uma possível vinda para o São Paulo. Então acho que as portas se abrem muito para uma possível negociação entre São Paulo e Cebolinha. São Paulo sempre tem Cebolinha. Cebolinha não vai ficar no Flamengo, já falou que não vai ficar no Flamengo. E agora tem essa questão do Roger Machado, que é muito forte entre ele e o Cebolinha, que lá no Grêmio em 2015, 2016, o Roger foi um dos responsáveis, né, pela subida do Cebolinha, pela adaptação do Cebolinha no time principal, no time profissional. Olha que coisa bacana isso, olha que coisa legal. E uma coisa que me deixa feliz em relação a isso, um treinador que chega no São Paulo,
tem que trabalhar com a base. É para colocar 10 jogadores da base no time principal? Não. Nós já temos um time contratado, nós já temos um time muito competitivo e muito bom mesmo falando nível Brasil. Acho o time de São Paulo bom sim. Já falei 1000 vezes aqui da zaga, das laterais, boas laterais, meio campo espetacular, bom ataque, se comparando com os times que vai enfrentar o ano todo. São Paulo tem sim um bom elenco. E aí o Roger, vendo esse trabalho que ele fez com o Cebolinha, né, lá atrás, que ele coloca um ou outro garoto da base, tem que fazer isso no São Paulo. Nós temos o Rian, não pode parar o trabalho com o Rian, com o Luca, tem o Paulinho pedindo passagem, sempre tem jogadores da base. Matheus Ferreira, é o meio campista, tem o Hugo, tem o Negruti, nós temos diversos, os laterais, não pode parar o trabalho com o Mike, com o Igor Felisberto, com o Nicolas na esquerdo, tem vários garotos aí, e o Roger, pelo que nós estamos vendo, trabalha sim com os jogadores da base. Então isso pra mim é um ponto forte aqui nesse trabalho do Roger Machado. Isso é um ponto alto, um ponto forte que pode ser uma coisa muito positiva pra nós. Não precisa colocar 10 jogadores da base, mas você precisa de 1, 2 ali sendo revelados o tempo inteiro. O Henrique Carmo, se fosse mais utilizado, se tivesse técnico bom, se não tivesse toda essa bagunça chamada São Paulo, que eu não só atribuo ao técnico, não, atribuo ao empresário também, o Henrique Carmo poderia ser perfeitamente um Cebolinha, poderia ser perfeitamente um Estevão, poderia jogar 6 meses, 1 aninho no São Paulo e destruir porque ele tinha potencial, mas no São Paulo não faz, né? Vamos esperar que o Roger trabalhe bem com a base. De novo, gosto do Roger Machado? Não gosto. Pra mim, não seria uma opção pro São Paulo agora. Não seria mesmo. Acho que ele não tem currículo, acho que ele não tem grandeza, acho que ele não se prova a ele ser contratado por um time da grandeza do São Paulo. Mas agora já foi. Agora nos resta torcer demais. Quero que ele faça o trabalho da vida dele. Vou torcer muito, óbvio, pra ele dar certo, porque é o São Paulo. Então não tem essa. Por mais que eu não aprove essa contratação, é o São Paulo. Crespo demitido foi uma coisa boa. Porque não provava, não mostrava. Agora, Roger Machado também é maluco, né? É maluco, porque você demite um que não servia e traz um que aparentemente também não serve. Agora é aquilo lá. Só nos resta torcer demais. E Rui Costa, é o seu, né? Você tá bancando isso aí. O Roger Machado, ele conseguiu fazer um trabalho inacreditável com o jogador Alan Patrick. E por que isso impacta no São Paulo? Me pergunta aí, Gilbão, por que isso impacta no São Paulo? Já vou chegar lá. O Alan Patrick, ele foi o treinador o Roger Machado foi o treinador do Alan Patrick. Durante o período de 24 e 25, o Alan Patrick atuou sob o comando de Roger Machado. Há registros claros, né, de algumas coisas aqui, inclusive o cara teve 32 jogos, 17 gols e 8 assistências em um recorte ali desse trabalho que eles tiveram. E fizeram entrevistas conjuntas. Tinha entrevistas ali que eles faziam juntos. O Roger Machado e o Alan Patrick, um elogiando o outro e coisa e tal. Uma relação impressionantemente bonita, uma relação muito bacana mesmo. O Alan Patrick, ele é um meia clássico. O que é um meia clássico? Não é aquele meia tipo Kaká, tipo Lucas Moura, que joga no meio campo, mas não é o cara, o clássico é o cara do passe. O clássico aí é o Gerson, o nosso Gerson, não o Gerson atual, o nosso Gerson. É o, sei lá, o Pedro Rocha. O Pelé também não, o Pelé era um deus da bola, mas ia muito pro ataque, tipo Messi. Não é o meia clássico, né? O meia clássico é o cara que joga no meio pra criar jogada pros outros. Paulo Ganso é um meia clássico. Lento, mas é um meia clássico. Então, o Alan Patrick é um meia clássico. Apesar dele ter feito gols, ele é o meia que joga na meia para criar jogada, para condicionar parceiros a fazerem gols. O São Paulo, ele há 312 anos, ele tá sem meia clássico. E quando chega um meia clássico aqui, ele é expurgado daqui. O Rames Rodrigues veio como meia clássico. O Carpini, dando uma entrevista sobre o Rames, ele falou que os caras mais talentosos que ele conseguiu treinar na vida foram Lucas Moura e Rames Rodrigues também. Talento. Então o meia clássico, ele vem aqui, ele tem a passagem igual a do Rames. Os caras chutam ele daqui. E hoje, o São Paulo acaba de contratar o Meia Cauli. O Meia Cauli não é uma coisa qualquer, sabe? Você não contratou o Oscar, que era um meia mesmo, só que não tinha, o Oscar não jogou, igual o Rames. Agora o Cauli, ele vem pra ser o meia clássico. O meia, nós vimos um lance do Cauli no jogo passado, que ele tem o campo pra chutar, ele tem o gol ali pra ele chutar. Ele prefere dar um passe em profundidade pro Ferreirinha, porque ele é o meia clássico, ele é o cara que gosta de armar jogada. Então, chegando um treinador tipo do Roger Machado,
Machado que não precisa daquele box-to-box, sabe? O meia não tem que ser volante e vice-versa. Tem time aí por aí, igual o São Paulo mesmo, que o meia é volante. Igual o Rogério Ceni, Nestor, Patrick, os meia, Igor Gomes, os meias eram tudo volante e vice-versa. Volante era meia. Dito isso, o Roger Machado hoje ele pode vir pelo menos com essa novidade. A novidade do São Paulo jogar com meia. O meia de verdade, o meia clássico. O Cauli já é esse cara. Não precisamos ir para o mercado contratar. Imagina uma configuração do São Paulo onde o Luciano não está mais no time. Você avança o Lucas Moura para jogar junto com o Caleri. Você ganha drible, você ganha velocidade, você ganha talento, você ganha criatividade, você ganha domínio de bola e aí você coloca o Cauli para ser o meia clássico, mantendo a base do Crespo, mantendo 3 volantes, 2 laterais, 2 zagueiros, tudo igual. A única diferença é tirar o Luciano ou tirar o Lucas Moura e colocar o Cauli. Percebe que isso pode dar uma mudança significativa para o time do São Paulo? Luciano e Caleri, segundo o que eu me informei, eles adoravam o técnico Hernan Crespo e pode ser que agora eles fiquem bastante incomodados com o técnico Roger Machado. O Caleri, ele tem uma tranquilidade maior, porque ele é um centroavante com menos concorrência. E dito isso, quem pode rodar nesse time para entrar Cauli, Ferreirinha e tal, é o Luciano. Então o Luciano, sim, esse vai ter que se refazer no São Paulo, vai ter que parar com essa passada de tartaruga que ele tá recentemente aí, que para o Crespo funcionava, talvez para o novo técnico não funcione. Vamos descobrir agora qual será o trabalho do Roger Machado. Ele já estará no banco de reservas contra a Chapecoense no jogo do São Paulo Futebol Clube pelo Campeonato Brasileiro. Boa sorte, Roger Machado. Não era para ter vindo, mas já que veio, terá o apoio até que faça besteira.